Boa noite. A graça e a paz de Jesus. Amém? Irmãos, no ano de 2021, no passado, eu iniciei uma série de mensagens sobre as bem-aventuranças, encontradas lá no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, do capítulo 5 ao capítulo 7, e partes desse sermão também no livro de Lucas. Ano passado nós falamos sobre a felicidade, como são felizes os pobres em espírito, a felicidade daqueles que choram e a felicidade dos misericordiosos. E hoje eu quero falar com os irmãos a respeito da felicidade dos que promovem a paz. Por isso eu te convido a abrir a palavra de Deus lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo de número 9. Mateus capítulo 5, versículo de número 9. Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filho de Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos mais uma vez por esta oportunidade de estarmos aqui para te louvar e te engrandecer. Usa-me, Senhor, da maneira que o Senhor queira. Abre, Senhor, os nossos corações, nos dá entendimento da tua palavra, para que, acima de tudo, nós venhamos colocá-la em prática. Nós te agradecemos por essa rica oportunidade de estarmos aqui reunidos como igreja, para aprendermos mais da tua palavra. Assim nós te agradecemos, Senhor, no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, existem cerca de 400 referências sobre paz na Bíblia. O pastor americano John MacArthur, ele nos lembra que as escrituras começam com paz no jardim do Éden e terminam com paz na eternidade. Porém, o pecado do homem interrompeu essa paz ainda no Éden. Só que na cruz, Cristo se tornou a nossa paz e um dia ele virá e vai estabelecer para sempre, plenamente, o seu reino eterno de paz. Deus se autodenomina o Deus da paz, mas não há paz no mundo. E aí nós fazemos algumas perguntas, né? Normalmente eu acho que cada um de nós fazemos essas perguntas. Por que há tantas guerras no mundo? O que está acontecendo com o mundo? Por que tivemos 2 guerras mundiais só no século XX? E por que essas ameaças de novas guerras, além de toda infelicidade? Por que essa turbulência? Por que essa discórdia entre os homens? Por que um país declara guerra contra um outro país durante uma pandemia que nos tirou pessoas queridas? Fazemos inúmeras perguntas. Por que tudo isso está acontecendo? Por que essa falta de paz? E nós vamos encontrar uma única resposta, que é o pecado. O grande inimigo da paz é o pecado. O pecado, ele separa o homem de Deus e causa essa desarmonia com ele. E aí você percebe que existem diferentes tentativas de estabelecer paz no mundo, mas todas elas são mal sucedidas. A Organização das Nações Unidas não consegue nem se sustentar como uma agência de paz. Aliás, não sabemos nem ao certo qual é a verdadeira intenção da ONU. Enfim, não haverá paz nas estruturas, não haverá paz nos governos, entre as nações, se ela não for implantada no coração do homem. O homem está em guerra com Deus, consigo mesmo, com o próximo e com a natureza. Não temos paz, como eu falei, na política, não temos paz econômica, paz social, não encontramos paz muitas vezes nem na família. Aliás, o Estado, a mídia, enfim, vivem atacando a própria família, perturbando as nossas crianças, por exemplo. Então falta paz. Às vezes não temos paz, não temos nem capacidade de conviver em paz um com os outros.
Existem inúmeras discórdias nas instituições, guerras entre as nações, como nós falamos. Tudo isso decorrente do pecado. E aí você vê que o século XX, ele começa com um profundo otimismo. Aí vem o quê? A Primeira Guerra Mundial, que mata cerca de 30 milhões de pessoas. Depois, quando você acha que tudo vai ficar em paz, você tem a Segunda Guerra Mundial, matando mais de 70 milhões de pessoas. Você vai ter, por exemplo, o comunismo, que destroçou praticamente 1/3 dos habitantes do planeta e levou milhões à morte. E hoje nós vemos guerras terríveis, nós estamos vivenciando aí uma guerra entre dois países, sem contar as guerras tribais, sem contar as guerras religiosas. O mundo é um barril em pólvora. É terrível. E tudo decorrente do pecado. Mas, então, o que é a paz? Já que nós estamos falando que como são felizes aqueles que são portadores da paz, que são pacificadores. Essa paz que Jesus fala para nós, ela não é uma ausência de conflito. Não é uma ausência de discórdia. É a presença de justiça. Essa paz que Jesus nos fala não é passageira, não é algo superficial. A paz ela não é uma trégua, porque a trégua você deixa de cessar, você deixa de atirar por um tempo, mas depois desse período de trégua você volta a fazer guerra e a atirar novamente. A paz vem quando a verdade é conhecida. O problema é resolvido quando as partes de fato se acertam. Essa paz não é fuga de confronto. Aliás, a Bíblia nunca se esquiva, por exemplo, dos problemas. Ela aponta os problemas. Ela já mostra que nos últimos tempos nós ouviríamos falar de guerras, de tudo isso que vem acontecendo. A paz, por exemplo, ela não é sacrifício da verdade. Muitos querem paz e união com todos, mas à custa da verdade. Nesse sentido, Jesus não veio para trazer paz, mas veio para trazer a espada. Não há unidade fora da verdade. Não há como existir uma verdadeira paz sem a verdade. E essa paz com todos e a santificação, elas precisam estar juntas. Falar de paz sem falar de arrependimento, sem falar de pecado, é praticamente inútil. Tanto que lá em Marcos 7, 21, 23, nós lemos assim: porque dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos estes males vêm de dentro e contaminam a pessoa. De uma maneira graciosa, a gente compreende na palavra de Deus que é Cristo que nos traz de volta juntos a Deus. E Jesus disse: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tende bom ânimo, tende coragem, eu venci o mundo. Dito isso, sabendo aqui o que é a paz e que a verdadeira paz só é possível em Jesus Cristo, nos vem uma pergunta: quem são então os mensageiros dessa paz? Os mensageiros dessa paz são os crentes em Cristo Jesus. Só nós, os salvos em Cristo Jesus, que podemos ser os portadores da paz. Só nós, os salvos em Cristo Jesus, que podemos ser, de fato, os pacificadores, como o próprio Cristo traz aqui nessa bem-aventurança. E o apóstolo Paulo vai dizer o quê? Que Deus nos chamou para a paz. E o mesmo apóstolo Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, do 18 ao 20, o quê? Que, ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo,
e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. O ministério da reconciliação é o ministério da pacificação. Aqueles a quem Deus chama para a paz, Ele também chama para levar a paz aos outros. E nós vamos agora, para concluir, apresentar 3 características de um pacificador. A primeira que eu quero falar com os irmãos é que um pacificador é aquele que está em paz com Deus. O evangelho todo é sobre paz. Antes de virmos a Cristo, antes de sermos chamados por Ele, de sermos salvos por Ele, estávamos em guerra contra Deus. Quando, porém, nós recebemos a Cristo como Salvador, nos é imputada a sua justiça por meio de Cristo Jesus. E a partir deste momento, somos justificados através de Jesus. Somos declarados justos através de Cristo. A nossa batalha com Deus termina a partir do momento da justificação. E a nossa paz com Ele começa. Glória a Deus por isso. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que Paulo vai declarar lá aos Romanos, no capítulo 5, versículo de número 1. Temos essa paz porque em Cristo nós somos declarados justos. Então, o pacificador é alguém que está em paz com Deus, não por seus méritos, mas pelos méritos de Jesus. Em segundo lugar, um pacificador leva outros a terem a paz com Deus. Os fariseus, por exemplo, eles eram a personificação do que os pacificadores não são. Eles eram o quê? Orgulhosos, presunçosos, eles estavam interessados somente nos seus direitos, eles tinham pouco interesse em fazer a paz com Roma, com os samaritanos, e até mesmo com aqueles colegas judeus deles que não seguiam a sua própria linha de interpretação, linha de partido. Consequentemente, o quê? Eles criavam ali conflitos. E eles só cooperavam com os outros quando eram de interesse deles, para a sua própria vantagem. Como eles fizeram, por exemplo, com os saduceus, na oposição de Jesus. Então, tudo o que um pacificador não é, nós encontramos como exemplo na Bíblia nos fariseus. Infelizmente, meus irmãos, com muita tristeza, nós sabemos que há crentes fofoqueiros, que causam contendas, que espalham fake news, crentes que espalham mentiras, que muitas vezes são péssimos maridos. E quando eu falo aqui de fofoqueiros, são aqueles crentes que muitas vezes, enfim, até nos corredores das igrejas, por aí, vivem falando mal de outros irmãos, vivem levantando acusação contra outros irmãos, contra lideranças da igreja, vivem causando contenda. E se tem uma coisa que o Senhor odeia, é quem pratica contenda. Vivem espalhando, por exemplo, as fake news, mentiras, difamando outros. Isso até mesmo num período eleitoral de política, pegando partes isoladas, dizendo que tal político falou uma coisa ou falou outra. Não é esse o papel do cristão, espalhar essas fake news. Encontramos, por exemplo, péssimos maridos. Coitadas, tem mulheres que estão em paz em casa e parece que o momento de tormento dela é quando o marido chega em casa. Porque o sujeito é tão bruto, é tão ignorante, que não age como um pacificador. Não entende muitas vezes esse lado da mulher, que muitas vezes precisa de atenção, que precisa de carinho, que precisa ali de um entendimento maior do homem.
Você tem esposas, por exemplo, que causam um caos no casamento, dentro da própria casa. Muitas vezes poderiam ficar quietas em alguns momentos, mas não agem ali, por exemplo, como pacificadoras. Filhos que só levam problema para os pais. Filhos que transformam a vida dos pais num verdadeiro inferno. Não agem como pacificadores. Há pessoas, infelizmente, com muita tristeza, claro, quando eu falo isso, eu não estou falando de todos, mas há irmãos, por exemplo, que é um vizinho terrível, que não dá um bom exemplo de cristão, que não leva a paz para o seu vizinho, há empregados e por aí vai, patrões que muitas vezes agem de maneira que poderiam apaziguar a situação, mas acabam trazendo coisas terríveis. Cuidado, para que você não seja um desses. Agora, se você é um desses, viva, arrependa-se do que você tem feito e viva como um pacificador. Leve a paz, porque você foi chamado para ser pacificador. O espírito da pacificação é o oposto de tudo isso que eu falei. É o oposto do exemplo dos fariseus. Ele é constituído o quê? Numa humildade de espírito, como uma das bem-aventuranças. Quem é pacificador tem tristeza pelo seu próprio pecado, tem mansidão, tem fome e sede de justiça, tem misericórdia, é alguém que é puro de coração, como falam as bem-aventuranças. Ele sabe ser humilde, ele sabe reconhecer tudo isso, para que ele venha a ser um pacificador. E em terceiro e último lugar, sobre o que é ser um pacificador, é que um pacificador constrói pontes entre homens e Deus. No momento em que uma pessoa é salva por Cristo, vem a Cristo, ela recebe de Deus o quê? A reconciliação, como nós falamos. Ela, tanto com Deus como a igreja. E torna-se o quê? Um pacificador no mundo. Além de construir pontes, esses homens, entre os homens e Deus, eles constroem pontes entre os próprios homens. Paulo nos diz que à medida em que depender de nós, devemos ter paz com todos os homens. Você está em paz com seu irmão em Cristo? Você está em paz com a sua igreja? Você está em paz com a sua liderança? Você está amando os seus inimigos? Você tem orado pelos seus inimigos? Você tem perdoado os seus inimigos? Ou você tem causado cada vez mais caos na sociedade, ao invés de ser um apaziguador, ao invés de agir ali como um pacificador? E essa pessoa que constrói pontes como um pacificador, num dado momento, ela precisa ajudar também o outro irmão, repreendendo, por exemplo, aquele irmão num pecado que ele cometa. E muitas vezes, o pecado do meu próximo é o que está perturbando a paz dele. Tanto que lá em Mateus 18, 15 e 17, diz o seguinte: se o seu irmão pecar contra você, vá e o repreenda em particular. Se ele ouvir, você ganhou um irmão. Mas se não ouvir, leve ainda uma ou duas testemunhas, para que pelo depoimento de uma ou três testemunhas, toda a questão seja decidida. Agora, se ele recusar, exponha o assunto à igreja. Ao fazer isso, ao confrontar o irmão, o erro do irmão, você está agindo como um pacificador, porque ele está pecando e aquele pecado está perturbando a vida dele. É claro que isso não é fácil de fazer. É difícil muitas vezes de fazer isso. O confronto muitas vezes ele vai trazer turbulência. Ele vai ferir sentimentos. Mas é o único caminho para a paz que é esse caminho de justiça. Claro que tudo isso deve ser feito com amor, porque o pacificador fala a verdade em amor.
E você, ao fazer isso, você não deve fazer achando que você é melhor do que a outra pessoa. Pois amanhã pode ser o contrário. Mas faça isso para levar a paz ao seu irmão. Para que você construa ali uma ponte entre aquele irmão e Deus. Ajude o seu irmão, seja um pacificador. E por último, os pacificadores, eles são abençoados por Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores, eles são feitos filhos de Deus por meio da adoção. Não nascemos filhos de Deus, somos feitos filhos de Deus por adoção. Somos pacificadores por sermos filhos de Deus, não o contrário. E essa adoção, ela é uma transferência de uma família para outra. Nós somos transferidos da velha família de Adão para a família de Deus. Éramos escravos, éramos cegos, como nós cantamos aqui em uma das músicas, perdidos e filhos da ira. Mas agora somos o quê? Filhos de Deus, membros da sua família. Ele é o nosso Pai. Cristo é o nosso irmão mais velho. Glórias a Deus por isso. E ser pacificador é uma característica dos filhos de Deus. Uma pessoa que não é pacificadora, das duas uma. Ou ela não é um cristão, ou ela é de fato um cristão, mas que está vivendo em desobediência com Deus. Então, se você não é ainda um cristão, é o momento de que você entenda a mensagem do Evangelho, essa mensagem de paz, para que você torne-se filho de Deus por adoção, para que você passe a ser um pacificador. E você que é cristão, mas que não tem agido como um pacificador, arrependa-se, peça perdão a Deus, peça para que você seja instrumento de paz, peça para que você seja o melhor marido, para que você seja a melhor esposa, para que você seja o melhor patrão, o melhor empregado, para que você seja um pacificador com seus irmãos, para que você não espalhe contendas na igreja, para que não leve fofocas. Seja um pacificador. Foi para isso que nós que somos cristãos fomos chamados, para sermos pacificadores, para sermos embaixadores ou embaixatrizes de Cristo, propagar a mensagem de paz, a mensagem de reconciliação. Não esqueça, meus irmãos, que os pacificadores de Deus nem sempre vão ter paz no mundo. Nem sempre. Nós que somos pacificadores teremos paz no mundo. Tanto que Jesus vai deixar bem claro na última bem-aventurança que nós, os salvos, os cristãos, sofreremos perseguições. Mas em Cristo nós deixamos a falsa paz do mundo. E como filhos de Deus, temos agora a paz com Ele. A paz que o mundo não dá e que o mundo não pode tirar. É a paz que somente encontramos em Jesus. Ele é a verdadeira paz. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Que Deus nos abençoe. Que Deus venha trabalhar cada vez mais em nossos corações, para que venhamos cada vez mais ser instrumentos de paz, sermos pacificadores. Senhor, te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado pelo teu Filho Jesus Cristo. Obrigado porque um dia naquela cruz ele derramou sangue em favor dos nossos pecados. E em Cristo nós podemos ter paz contigo, Senhor. Obrigado porque nós somos declarados justos por meio de Cristo Jesus, não por nossos méritos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas fraquezas. Ajuda, Senhor, sermos instrumentos de paz nesta terra tão difícil, nesse mundo de tanta incerteza, de tantas crises, de guerras, de tantas maldades, que nós venhamos levar paz, que nós venhamos ser embaixadores, embaixatrizes de Cristo, levar a mensagem da reconciliação. Ajuda-nos, Senhor, somos fracos, precisamos do teu amor, precisamos da tua graça, Senhor. Obrigado, no nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém.